Boa noite a vocês. Nós vamos começar aí uma jornada sobre Daniel e Apocalipse no século 21. Irmão Blanco, põe lá para nós o PowerPoint, por favor. Eu tomei a decisão e eu estou fazendo essa semana de oração dentro desse conteúdo pela primeira vez, porque geralmente eu sempre trabalhei livro de Daniel, depois eu entrava no livro de Apocalipse. Eu vou tentar fazer aqui um jogo entre os dois, para a gente também trabalhar vai dar 8 dias aí. Nos próximos 8 dias nós vamos trabalhar os dois livros em paralelo, indo e navegando nas profecias, mas principalmente eu quero colocar a questão atual aí, as notícias atuais. É tão atual que eu estava lendo aqui para o pessoal uma entrevista que o técnico do Flamengo deu ontem. Depois que o Flamengo ganhou o título, ele virou e falou a frase: nós vivemos em um mundo globalizado. Isso é inevitável, tal. E era justamente o tema que eu tinha escolhido para hoje à noite: globalismo, o movimento mais antigo do mundo. Globalismo é o movimento mais antigo do mundo. Você não pode confundir globalização com globalismo. Globalização é uma nomenclatura econômica. Se a gente pensar em globalização, você vai estudar lá nas histórias, começou nas grandes navegações portuguesas, marítimas, lá espanholas. Lá começa uma globalização, onde é produzido mão de obra escrava, Brasil, nas Américas aqui, e levado os produtos lá para a Europa. Mas globalismo, ele é algo mais genérico, é um pouco mais recente, e globalismo, ele abarca... Eu penso que globalismo é até uma religião hoje. Não é mais uma questão econômica, não é mais uma questão financeira ou de tratados internacionais, mas caminhou para uma religião. Onde que começa a história? A história começa aí, ó. Você vê do lado esquerdo uma foto real. Isso aí se chama zigurate, biblicamente conhecido como Torre de Babel. Então a arqueologia descobriu isso aí, isso é um monumento de adoração, logicamente que é parte dele. Esses zigurates, as pessoas subiam, o sacerdote subia ali para oferecer adoração ao Deus deles lá. Mas quando você entra em Gênesis no capítulo 10, você logo vê depois do dilúvio, e a gente vai tratar aqui depois do dilúvio, você vê logo no verso 8, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar. E é isso aí, a terra de Sinar, ela se torna um eixo central dentro da história do povo de Deus. Terra de Sinar é onde se estabelece toda a raiz politeísta que vai desenrolar para a Grécia, para Roma e até os dias de hoje. As Wiccas, né? Wiccas, as bruxas, tal, essas religiões. Aqui é o centro, a terra de Sinar. Então, o globalismo é o movimento mais antigo do mundo. Você vê que, no modo como o verso já destaca aqui, já mostra essa aglutinação de reinos. Não é só um governo, mas é uma junção de governos. Foi Babel, Ereque, Acade, Cauné, na terra de Sinar. E a gente vai seguindo, então. Eu peguei esse mapa aí hoje da internet. Essa seta vermelha aí não fui eu que fiz, não. Isso aí, na verdade, tem a ver com questões econômicas. Na verdade, é uma linha de trem que estão fazendo aí, que sai do Irã até chegar ali na Síria. Mas, coincidentemente,
Isso aí é a rota do crescente fértil, lá da época bíblica. Então, quando Nabucodonosor invadiu Israel, que é a ponta da seta vermelha ali, ó, Nabucodonosor, ele invade Israel. Quando volta para a Babilônia, que a Babilônia fica ali no Kuwait, fica dentro da região do Iraque atualmente, o Império Babilônico. Então essa seta vermelha dá a ideia mais ou menos do trajeto que eles fazem. Esse trajeto aí, comercial, é milenar. Tanto é que a ferrovia que eles querem construir está aí. Mesmo esquema há milhares, 2.600 anos, ou mais até, 3.000 anos. A terra de Sinar, que a gente acabou de ler aqui, é justamente essa região aí. Iraque, Kuwait, pedaço do Iraque, pedaço do Kuwait ali, ou o Kuwait todo, e um pedaço do Irã ali. Essa é a terra de Sinar. É ali que a Torre de Babel começou a nascer, é ali que a filosofia começou a nascer. O verso principal para a gente começar o nosso estudo aí, da nossa semana de oração, está lá em Daniel capítulo 1, e a gente vai começar do início. Redundantemente aí, vamos começar do início, e diz lá: no ano terceiro, Daniel capítulo 1, você pode abrir aí a Bíblia, sua Bíblia, para acompanhar, se você quiser. Daniel capítulo 1 diz assim, verso 1 e verso 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor, a estes levou-os para a terra de Sinar. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. No caso aqui é Marduk, para você tirar sua curiosidade aí. Então veja só, o movimento de volta para a terra de Sinar é sempre uma constante nesse conflito do povo de Deus. Você deve lembrar também que o chamado de Abraão, eu li Gênesis 10 falando de Nimrod, mas em Gênesis 12 já aparece o chamado de Abraão, que aconteceu logo depois ali, alguns anos depois, do evento da Torre de Babel. Então, Deus vira para Abraão e fala, ó, sai da terra do Sinar, sai da tua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão fez o caminho daquele mapa que eu mostrei anteriormente aí. Abraão saiu justamente daquele ponto e na forma de uma lua crescente ele caminha até a terra de Israel ali, a Palestina. Ok, Deus faz um chamado para Abraão, sai desse movimento, sai dessa terra de Sinar e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual que é a ideia? Depois de Abraão, sempre vai ter esse conflito. Deus manda sair, mas o movimento dos poderes das trevas faz com que o povo volte, ou as pessoas voltem os olhos para Sinar, e volta lá para a origem do plano dele, do globalismo. Daí Daniel capítulo 2 vai entrar de maneira fantástica aí, mostrando de maneira bem rápida e bem breve, e eu vou ler aqui. Não vou ler o capítulo todo, mas eu vou contextualizar um pouquinho aqui para ler já direto onde eu quero entrar, já na interpretação do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, já ali no terceiro ano do reinado dele, 603, 602 antes de Cristo, ele foi dormir uma noite lá se perguntando, será que o meu reino vai durar para sempre? Será que eu vou ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos e vão ficar no meu legado o reino sobre o domínio ali meu? Isso que eu estou construindo vai durar até quando? Essa foi a pergunta que ele foi dormir. E ele foi dormir com essa pergunta na cabeça e Deus então deu um sonho para ele. Eu vou entrar direto no sonho, quando Daniel, no capítulo 2, verso 31, começa a falar, tu, ó rei, estavas vendo e eis aí aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor,
estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A sua cabeça era de fino ouro, peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então fui juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, estou no verso 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E como está na imagem aí, já em interpretação, tu és a cabeça de ouro, rei Nabucodonosor. Então, o Império Babilônico, do ano 605 a 539 a.C. Eu peço desculpa aí que está um negócio em inglês aí, mas foram as melhores imagens que eu achei para colocar, e eu só achei em inglês. Então, 605 a 539 a.C. Esse leão que está do lado aí é porque na nossa semana aqui, como são 8 dias, e eu quero abarcar já profecias mais contextualizadas, eu já estou adiantando porque lá no capítulo 7 de Daniel, em vez de metais, vai aparecer animais. Entenderam? Em vez de metais, vai aparecer animais em Daniel capítulo 7. Então já está a figura aí. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7 são paralelos. Daniel 7 vai dar um pouco mais de detalhes e eu vou entrar nesse detalhe num outro dia, não hoje. Então o ouro, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Lá no capítulo 7 é o leão que surge com asas aí. Depois continua aqui no verso 39. Depois de ti, capítulo 2, verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, quando você vai para os livros de história, você percebe que no ano de 539, o imperador Ciro, Medo-Persa, invade Babilônia e toma domínio dessa terra. É interessante que o Império Persa, quando toma domínio do Império Babilônico, ele faz ainda de Babilônia, terra do Sinar, a capital. Ela continua com a capital. Isso a gente consegue entender então, porque diz assim, né? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Só que quando você vai analisar historicamente, economicamente, militarmente e territorialmente, a Medo-Pérsia foi maior que Babilônia. Ela foi mais rica, foi mais expansivo o território deles e de maior influência. Só que, por que é inferior no linguajar bíblico? Porque a terra do Sinar, Babilônia, é a raiz de tudo. Por isso ela é grande. Ela é que vai embebedar o mundo com a filosofia dela. É ela que vai levar essa filosofia de conflito, de perseguição contra o povo de Deus à terra do Sinar, Babel, a grande, a Babilônia. Então, a questão não é poder militar, a questão não é poder territorial, a questão não é poder político, mas o que a Bíblia está tratando aqui é o poder de influência espiritual. E até digo filosófico, espiritual filosófico. Então vem os Medo-Persas, que é inferior, porque eles herdam também a filosofia. Os Medo-Persas ficaram no poder de 539 a 331 antes de Cristo, e aí fala aqui, e depois um terceiro reino, que é inferior. Um terceiro reino que é inferior ao teu, o qual terá domínio sobre toda a terra. E aqui o final do 39 reforça aquilo que eu digo, que eu disse agora aqui.
A questão não é poder territorial, porque esse terceiro vai ter domínio sobre toda a terra, mas ainda assim é inferior a Babel, porque é a questão da Gênese, o início do reino das trevas, vamos dizer assim, né? Da filosofia do reino das trevas. E a Grécia, então, bronze, 331 a 168 a.C. Eu esqueci de comentar, né? No capítulo 7 de Daniel vai aparecer o Medo-Persa como urso e a Grécia como o leopardo com 4 cabeças. Para adiantar aqui as 4 cabeças, são os 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, os 4 generais que ajudaram Alexandre o Grande a destruir o Império Medo-Persa. E aí continua então para o próximo, onde diz assim, verso 40 do capítulo 2 de Daniel. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O quarto, as pernas de ferro, o quarto reino, logo depois da Grécia vem Roma. E no capítulo 7 de Daniel aparece o animal terrível e espantoso, com dentes de ferro. Eu acho muito interessante isso dentro do livro de Daniel. Quando você vai estudar o livro de Daniel, você precisa prestar atenção nos detalhes, nas palavras, porque Daniel escreveu o livro dele com links. Link é uma palavra moderna. Quando você acessa um site na internet hoje, você está lendo uma reportagem, você vai ver uma palavra ou 2 palavras com uma cor diferente. Quando você clica nessa palavra, um hiperlink vai te levar a um outro site, uma outra reportagem e tal. Daniel faz isso dentro do livro dele. Daniel coloca links dentro dos capítulos para você voltar e falar, olha, está falando daquilo ali, para ele amarrar a visão. Então, esse monstro terrível e espantoso de Daniel 7 aparece com os dentes de ferro e é interessante que ele aparece também com as unhas de bronze. Já começa a mostrar esse amálgama, essa mistura. Veja que a questão não é poder militar, não é territorial, a questão é essa filosofia que vai se construindo, que vai perseguir a nação de Israel, o povo de Deus. A data é 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Veja o tamanho da duração desse império aí. E aí vem para os pés, que é o que eu quero me demorar um pouquinho aqui, porque nós vamos falar profecias para o século 21 e nós estamos nos pés aí, né? O Império Romano já ruiu e do Império Romano saiu os países da Europa. E aí diz assim no verso 41, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro, de lodo. Como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão uns aos outros. E eu acho essa frase aqui fantástica. Eu estudava isso aqui logo quando eu comecei a entrar na igreja. E muita coisa eu lembrei preparando esse sermão aqui. Vamos começar então sobre essa questão da ligação. O projeto mais antigo do mundo, o globalismo, essa união em torno de Babilônia, começa lá, nos tempos modernos. Eu trouxe agora, dei um pulo histórico aí, viu? Estamos chegando aí já no século 21. Começou com esse camarada aí, Napoleão Bonaparte. 18 de maio de 1804 a 11 de abril de 1814. Foram 10 anos o governo dele. O que Napoleão Bonaparte fez?
Napoleão Bonaparte começou a invadir e juntar os países da Europa. Esses países que foram divididos depois que o Império Romano ruiu. E a profecia diz assim: não vão se ligar. Não vão se ligar. Quando Napoleão Bonaparte chega em Portugal, é que Dom João VI vem para o Brasil e funda o Banco do Brasil, que é o banco mais antigo, porque Dom João VI foge de Napoleão Bonaparte com medo lá de ser morto, ia ser morto mesmo, e ele fez certo em vir para o Brasil. Anos depois que ele caiu, eles voltam para lá. Mas quando Napoleão Bonaparte vai fazer o último movimento para unificar a Europa, quando ele se volta para o Oriente e vai em direção à Rússia adota uma técnica que é queimar as cidades, tirar as pessoas da cidade e ir em direção para o interior do território deles. Porque aí eles fazem com que o exército vai avançando dentro do inverno rigoroso. Só para vocês fazerem uma ideia, Napoleão, dizem os livros históricos que o exército de Napoleão Bonaparte tinha 600 mil homens. A Rússia tinha um exército de 120 mil. E com 120 mil, a Rússia destruiu Napoleão Bonaparte. Porque o exército foi morrendo, porque eles não achavam alimento, não achavam nada. Que eles tiravam tudo e enfrentavam o frio. E conforme ele foi entrando na Rússia, ele morreu. A gente dá um pulo quase no mesmo período, 30 anos depois, você encontra essa mulher, a Rainha Vitória. Essa Rainha Vitória, eu vou ler aqui exatamente o que eu peguei na internet desse texto, porque está bem resumido. Vitória e Alberto tiveram 42 netos. Os seus descendentes incluem a rainha Isabel II, o príncipe Felipe, o rei Haroldo V da Noruega, o rei Carlos XVI, Gustavo da Suécia, a rainha Margarida II da Dinamarca e a sua irmã, a princesa Ana Maria, ex-rainha da Grécia, o rei Juan Carlos de Espanha, que tem os descendentes até hoje, e a sua esposa Sofia, o ex-rei da Grécia, Constantino II, e do ex-rei da Romênia, Miguel I. Os laços que Vitória tinha com as famílias reais europeias valeram-lhe a alcunha de a avó da Europa. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão uns aos outros. Não tem como. Mesmo sendo familiares, mesmo sendo consanguíneos, não se liga. Aí você vem para esse outro camarada aí, que deveria ter estudado história, diz que ele era inteligente, mas ele cometeu o mesmo erro, idêntico a Napoleão Bonaparte. Idêntico. Só que ele cometeu o erro 110 anos depois. Ele chega com o terceiro Reich até Portugal, se volta então para a Rússia, para o Oriente, e a Rússia, uma boa estudadora de história, adotou a mesma técnica. Queimou as cidades, tirou as pessoas perto da fronteira e fez com que o exército dele enfrentasse o inverno russo sem abastecimento. E ali ele cai. Ele volta bem fraco, ele volta para a Alemanha, a Rússia faz o contra-ataque e acaba. Dizem que ele tirou a vida, e tem as teorias da conspiração que diz que não, que ele ficou vivo, e dizem que ele veio para o Brasil até, viu? Alguns historiadores aí. São teses fortes, não são fortes aí, né, que veio para o sul do Brasil. Isso a gente não sabe. Diz que todas as obras vão ser descobertas no final. Mas será que depois desse terceiro Reich acabou a ideia? Será que desistiram da ideia? Essa é uma pintura do século XVI para o século XVII, europeia. E agora eu vou mostrar uma imagem que eu já mostrei numa das palestras que eu fiz no domingo à noite aqui, na série de
que é essa aqui, que eu acho fantástica, que isso aqui foi um dos folders ou dos cartazes que fizeram a respeito da Europa, da União Europeia. Europa, muitas línguas, uma voz. É intencional. A Torre de Babel. Eu já comentei, e eu não vou entrar em detalhes aqui, dessa parte espiritual, quem sabe eu vou entrar durante a semana. São 11 estrelas, todas elas estão de cabeça para baixo. É a cabeça de Baphomet aí, de adoração satânica. E aí aí você vai entendendo aquilo que eu tenho falado já no começo aqui dessa noite. A planície do Sinar é a base filosófica de adoração satânica. Então, tudo que se adota dessa ideia da filosofia da planície de Sinar é uma confrontação contra a pessoa de Deus. Eles fazem de maneira aberta, eu fico impressionado com isso aí. Aí você vê o Palácio de Estrasburgo, na França, Parlamento Europeu, prédio do Parlamento Europeu, que é exatamente a pintura aí do século XVI da Torre de Babel. A União Europeia, então, e eu acho interessante, isso aí foi uma pesquisa que eu fiz hoje à tarde, uma atualização, porque a notícia é de 2005. Eu estava estudando Daniel logo quando eu entrei na igreja e eu lembro que eu li isso aí na Folha de São Paulo. Mas a atualização de um site português diz assim: Europeias 2019 é o título, impasse na Europa. Referendos rejeitam Constituição. 15 de maio de 2019, às 16h05. E aqui diz: depois de assinado o Tratado de Roma, que estabelecia uma Constituição para a Europa, França e Holanda realizam referendos. A Constituição foi rejeitada por 54,67% dos franceses a 29 de maio de 2005. No dia 1º de junho de 2005, do mesmo ano, 61,5% dos holandeses pronunciaram-se no mesmo sentido. Após estes resultados, o Reino Unido cancelou o referendo e Portugal nunca chegou a realizá-lo. A União Europeia entra num período de impasse e reflexão. Tentarão se ligar uns aos outros, mas não se ligarão. Esse texto foi escrito 600 anos antes de Jesus e até agora, 2005, eles estão tentando ainda fazer aquilo que a Bíblia fala que não vai acontecer. E mais recentemente, está aí só uma imagem, que há 3 anos já, está uma discussão aí calorosa, há 3 anos, que foi feito um plebiscito na Inglaterra, onde a maioria do povo inglês votou a favor do desligamento da Inglaterra da União Europeia, que é o termo famoso aí jornalístico, é o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia. Vai se confirmar, vai sair, já estão fechando um acordo agora, o limite era 31 de outubro agora, eles ultrapassaram um pouquinho esse limite, mas deram 3 meses, está fechando os acordos aí, e eles vão sair, a Inglaterra vai sair. Reforçando essa ideia que eu acabei de ler aí. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará. Essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Veja só o antigo projeto e a nova argumentação, que eu estou partindo agora para a minha argumentação final. A União Europeia não vai dar certo, não deu certo e nem vai dar, porque a Bíblia já falou que não vai acontecer. Mas sabe o que a União Europeia foi? Isso agora aqui eu vou dar uma opinião bem particular, viu, de interpretação. A União Europeia, ela serviu simplesmente para um teste. Sabe quando você vai fazer um teste para você ver quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, como é que a gente tem que acertar, tal? Porque o antigo projeto e a nova argumentação
é baseado nisso aí. Esse é o mais antigo que eu lembro. Eu não fiz pesquisa histórica sobre isso, mas esse é o mais antigo que eu lembro. Você lembra disso aí? 1992, Rio 92, Eco 92. Depois vem outros encontros, COP15 em Copenhague, na Dinamarca. Depois vem agora, eu estou dando pulos aí, o COP21, que são os encontros, Paris 2015, e Paris, foi feito o Acordo de Paris, que aí estão discutindo, Estados Unidos saiu, o Brasil também, o Bolsonaro andou falando que ia tirar o Brasil disso, mas agora está voltando um pouquinho atrás, porque sofreu pressão. Por que sofre pressão? Porque é o plano global. Esse é o lance, globalismo. No mesmo ano do COP21, que foi em Paris em 2015, teve esse filme lançado por Hollywood. Sucesso de bilheteria. Tomorrowland. Por que eu falei no início que o globalismo ele deixou de ser só de questões econômicas, financeiras, tal, política, e passou a ser, na verdade, uma religião? Porque é exatamente esse o ponto. As pessoas querem... É o mesmo espírito, gente, o mesmo espírito lá que perseguiu o povo de Deus na terra de Sinar, que invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou as coisas de Deus lá para a Babilônia. É o mesmo espírito que está por trás, é o mesmo ser, é o mesmo rebelde. Ele começou lá no céu, na verdade, o plano dele. O primeiro movimento de globalismo dele tentou lá no céu, só que aí a Bíblia diz que ele conseguiu convencer só 30% dos anjos. E aí eles desceram para a terra. O único momento de sucesso que ele teve foi no Éden lá, porque ele conseguiu a globalização e o globalismo lá, quando Adão e Eva caíram. Mas foi por pouco tempo, porque o Messias veio e falou, estou te oferecendo agora a aliança de salvação, e eles logo aceitaram, e aí ele perdeu o globalismo dele. Mas o Tomorrowland, eu não sei se você já assistiu esse filme é cheio de imagem simbólica, de mensagem subliminar, tem um monte de vídeos na internet explicando isso aí. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que Paris sempre está ligado. Paris é o portal. Paris é o portal. É o portal que você vai para Tomorrowland. E como é que termina esse filme? Para aqueles que assistiram aí, eu vou só relembrar. Esse filme termina com um belo discurso do aquecimento global, das catástrofes da natureza. E que a pessoa vai tentar evitar, no Tomorrowland, tem uma pessoa tentando evitar essas catástrofes ligadas à ecologia. Eu estou caminhando aqui para a minha argumentação final. 2 livros que você deveria ler, na minha opinião. Esse livro verde aí, você tem que ter pique para ler ele, porque ele é muito grande. Quando eu falo muito grande, é muito grande mesmo. Ele deve ter umas 800 a quase 1000 páginas. Acho que não chega a 1000. Não chega a 1000. Pascal Bernardin é o autor aí. O Império Ecológico. E esse é o novo argumento. O novo argumento da Babilônia, da terra de Sinar, que vai envolver as pessoas, é o argumento ecológico. O argumento ecológico, ele se tornou uma religião. Não é mais argumento científico, biológico, é religião. Eles querem moldar o que você consome, o que você assiste, o que você veste, tudo eles querem moldar. O império ecológico. E esse império ecológico tem uma argumentação tão forte, mas tão forte, que unifica tudo. Unifica cristão, islâmico, unifica judeu, ateu, agnóstico, unifica todos e tudo dentro desse argumento. Dentro desse argumento. O Império Ecológico. É um livro muito bom de ler, viu? Cansativo, é um livro filosófico, mas é bom. O outro livro que eu comentei até ontem lá no
na Igreja do Mandaki, está atrás ali, o Maquiavel Pedagogo. Esse é um livro menorzinho dele, mas se você tem filho, principalmente pequeno, leia esse livro. Leia e se prepare, porque você vai se assustar, porque você vai cuidar melhor do teu filho e da tua filha. Você vai cuidar bem melhor. Se você já não tem ou pretende ter tal, ou é bom ler para ensinar os outros. É um livro pequenininho, mas aí tudo começa na década de 70, viu? A formatação do Império Ecológico. Caminhando para o final. Apocalipse capítulo 17 vai falar de 10 reis que sustentam a Babilônia, que esse é o globalismo. Esse mapa que você está vendo aí na tela, ele é um mapa que saiu nos meios de comunicação, em jornais, que fala da Primavera Árabe. Primavera Árabe foi um movimento que começou na Tunísia, que é aquela parte preta ali, que começou a derrubar os ditadores do Oriente Médio aí. Uns dizem que teve forte influência do Facebook nessa história, mas a história, se você não conhece ou se você não acompanhou, foi um vendedor da Tunísia que ele recebeu uma fiscalização de um cara lá do governo e esse cara do governo, ele multou esse rapaz e numa atitude de revolta por ter sido multado, ele se queimou em praça pública. Isso aí espalhou por causa de redes sociais e tal e criou um tumulto. E olha só, vejam só, tumultos que você vê hoje na Colômbia, na Bolívia, no Chile. Aí foi 2005, 2006, 2007. Os ditadores da Líbia caíram, da Tunísia caiu, do Egito caiu, foram caindo um por um. Esse é um paralelo que eu faço particularmente. Esse mapinha vermelho aí, veja o paralelo, muito parecido, né? Quando os ditadores começaram a cair, abriu um vácuo no governo. Quem que ocupou esse vácuo? O Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele é um poder que ele nasceu logo depois da queda das Torres Gêmeas, 2001, quando os Estados Unidos atacam o Iraque, destrói Saddam Hussein, o próprio Estados Unidos da América começa a treinar pessoas para tomar o poder do Iraque. E disso é o embrião do Estado Islâmico. O próprio Estados Unidos criou o monstro. Eles tomam o poder da Primavera Árabe, mas sabe o que eu fico pensando com os meus botões aí? Quando eu entrei, quando eu estava estudando esse assunto no ano de 2003, 2004, eu entrei no site da União Europeia. Essa página não tem mais no site deles. Mas você sabe o que é interessante nesse site? É interessante que aí eles colocam o objetivo da União Europeia. Aí você percebe que não é só União Europeia, mas a ideia da União Europeia era uma construção de 10 blocos econômicos no mundo. E eu acho isso fantástico, porque os 10 blocos econômicos no mundo, Apocalipse diz lá dos 10 reis que não possuem o seu reino, que sustentam a Babilônia. Os 10 reis que sustentam a Babilônia. Os 10 blocos, lógico, a divisão desses blocos hoje há discussões e tal, mas esse círculo vermelho que eu fiz, que aparece na tela aí, ó, eu coloquei como numeração 6, foi eu que numerei isso aí, viu? Não, eu não estou seguindo nenhuma regra científica de numeração, é só para visualizar. Esse bloco número 6 é justamente da Primavera Árabe. Será que eu posso, de maneira meio que, um pouquinho de pretensão, mas de maneira honesta, me perguntar se a Primavera Árabe, será que foi um movimento dos árabes mesmo? Ou foi um combustível para fechar esse bloco, para formar esse bloco aí e terminar ele? Está entendendo a argumentação que eu estou fazendo hoje? Esse é um outro tipo de nomenclatura, mais recente, mas está aí os blocos. Veja só, gente, eu já vou falar bem atualizado.
Qual que é o plano de governo do Bolsonaro? E eu não estou criticando o presidente do Brasil, não. Eu só estou fazendo análise da minha leitura teológica. Ministro Paulo Guedes, da Economia, há 15 dias ele deu uma entrevista, na verdade ele estava num fórum, e ele mesmo falou, olha, nós vamos avançar 40 anos em 4 anos. É a frase dele. Mas avançar em que sentido? Ele diz, na abertura total do Brasil, porque nós queremos fazer parte do globalismo. Ele fala. Então ele vai levar o Brasil para esse patamar. Na verdade, sabe o que você percebe? Que na verdade não é coisa independente e tal. Não é coisa da cabeça de um homem só, é isso que eu estou querendo dizer. Mas parece que existe uma receita pronta que vai culminar nesses 10 blocos. Aí você talvez pode argumentar comigo assim, pastor, mas e essa briga que está acontecendo entre Estados Unidos e China? Perfeitamente cabível na profecia, porque Deus diz assim, que eu vou dar ordem aos meus anjos para segurar os 4 ventos, e é só no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Esse povo aí, eles tentam, na verdade tenta desde o tempo de Nimrod. Construíram a Torre de Babel, mas Deus desceu e confundiu a língua deles, e a torre acabou pela metade, não terminou. Desde então eles vão tentando. Está entendendo o argumento profético? Desde então, eles vêm tentando. Mas Deus, Ele acompanha a história desse mundo. E todas as coisas que acontecem é segundo o desejo dele mesmo. Ele é o Rei eterno. Ele é o Rei dos reis, a Bíblia diz. Eu sou o Senhor dos exércitos, que é o termo que eu mais gosto. Vai acontecer isso aí? Será que esse mapa vai acontecer? Está na Bíblia. Os 10 chifres, Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis. O movimento globalista vai conseguir ou não vai? Vai conseguir. Eles vão conseguir. Está aí na profecia. Só que por quanto tempo? Por uma só hora. Por uma só hora. Deus vai permitir que eles cheguem no objetivo deles. Lógico que essa uma hora é linguagem figurada, né, gente? Mas eles vão conseguir. Os 10 blocos vão existir. Juntamente com a besta, que forma o 11º. Por isso que o número 11 é número de adoração satânica, tal, mas é outro detalhe aí que a gente pode argumentar durante a semana aí. Eles têm um único propósito. Os 10 reis possuem um único propósito. Darão seu poder e sua autoridade à besta. Está entendendo o que vai acontecer? Então, esse movimento geopolítico e econômico que você observa acontecendo, e volto a dizer, qual que é a argumentação nova? Ecologia. A ecologia, o movimento ecológico é a nova argumentação. Por isso que coloca aquela menininha loirinha lá para fazer discurso lá, aquela adolescente coloca lá na ONU para fazer discurso ecológico lá. Só que eu gosto muito do que a Bíblia fala. E diz aí, na época desses reis, que eu estou lendo, se você quiser acompanhar aí, Daniel capítulo 2, verso 44. Mas, ou na época desses, eu vou ler aqui o que eu coloquei no slide, que é nova versão internacional. A minha Bíblia é revista e atualizada a versão. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Apocalipse 17, que é um paralelo, diz lá, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá,
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu já falei aqui numa outra palestra, laicidade do Estado, gente, é bom existir, e eu defendo, mas existe só no meio da jurisprudência, vamos dizer assim. Porque na questão de poder, na questão de política, de economia, de ecologia, não existe laicidade. Porque o inimigo de Deus, Satanás, ele influencia a cabeça de políticos, sugestiona, e alguns aderem, alguns fazem, talvez sem perceber, sem a intenção, mas estão sendo influenciados numa guerra que vai muito além de mísseis e fuzis e bombas terrestres. A guerra é universal, a guerra começou no céu e está se desenrolando para o final. Nós estamos chegando muito, mas muito próximo ao fim disso. Muito próximo ao fim disso. Qual é o apelo que eu faço para você essa noite? Qual é o apelo que eu faço para você essa noite? Você vive em um conflito entre o bem e o mal. Você sempre vai ser seduzido para voltar para a terra da Babilônia, da onde Abraão saiu. Abraão, sai dessa terra, sai da tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Deus quer ter um relacionamento contigo, um relacionamento íntimo e transformador com você. Porque Deus quer te dar não esse reino, não essa unificação aí, não essa paz mundial, a Pax Romana, né? Que também vem na mesma filosofia. Não. Deus quer levar você para um novo céu e uma nova terra que é eterna, que é paz e que não vai te escravizar, mas vai te libertar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ele falou assim: meu reino não é deste mundo. Ele também nos orientou: dai a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Não deixa se levar, sabe? Não se deixe se levar pela fina iguaria da Babilônia, como diz em Daniel 1. Não se deixe se contaminar com a fina iguaria da Babilônia, com o vinho da Babilônia, com essa filosofia globalista, que é uma religião isso aí. Não deixe se levar por isso. Adore somente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Viva uma vida íntegra e reta, baseado na lei de Deus. Confie na palavra de Deus, porque você percebe que o que a gente conversou essa noite aqui, a Bíblia não é um livro histórico, ela não é um livro científico-político, ela não é um livro geográfico, mas as profecias mostram todos esses movimentos científico, político, geográfico, econômico, e mostra que é mais profundo o negócio. Na verdade, é uma confederação que vai querer afrontar e está afrontando, sempre afrontando o Senhor Deus. Jesus Cristo venceu Satanás na cruz do Calvário e a Bíblia afirma de novo: eles vão tentar guerrear, mas ele vai vencer. Assim como ele venceu lá no Calvário, ele vai vencer definitivamente todo esse poder. E quem estiver do lado de Cristo também vai sair vitorioso. Abrace Cristo, viva dentro da lei de Deus, mesmo que você tenha que pagar com a sua vida, mesmo que você seja marginalizado desse sistema, que a gente vai começar a comentar um pouquinho essa semana. Mesmo que você for marginalizado desse sistema, abrace a Cristo. Abrace a Jesus Cristo. Nosso mundo não é esse aqui. Nossa terra não é essa aqui. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Amanhã, eu não coloquei amanhã o título. Não puxou, desculpe.
Amanhã a gente vai falar sobre a maior escravidão da história. A maior escravidão da história e que ela está se desenvolvendo no pleno século 21. Nós não temos senhores, nós não temos capatazes, não tem chicote, nem senzala. Mas não existe uma escravidão maior na história do que nos nossos dias atuais e estamos caminhando, aprofundando cada vez mais nessa escravidão. Deus abençoe e guarde vocês. Vamos nos levantar e vamos orar. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti pela revelação da Tua palavra profética. Podemos ver e perceber, Pai, e entender pela Tua profecia e pelas notícias que acompanhamos, que tudo que o Senhor colocou na boca dos profetas e preservou até os nossos dias está acontecendo. Eu peço a Ti, Senhor, que a mesma coragem que o Teu Filho teve quando na terra, de ser fiel ao Senhor até a morte, que esse mesmo espírito de coragem esteja sobre nós, Pai. Que venhamos a ser testemunhas do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. E mesmo em face à morte, não venhamos a valorizar a nossa própria vida, Pai. Pelo contrário, dá-nos forças para persistirmos no Teu caminho, na Tua lei, sendo submissos somente a Ti. Toma cada um aqui em Tuas mãos, que cada um aqui, inclusive eu, Pai, venha a se converter e firmar-se no Teu caminho, Pai. Livra-nos do mal e das armadilhas do inimigo. Dá-nos o discernimento e entendimento do momento que estamos vivendo e da solenidade, da importância desse momento, Pai. E usa-nos como instrumentos em Tuas mãos na pregação do Teu Evangelho, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente. Até amanhã, viu? Amanhã, 20 horas, estamos juntos aí para ver a maior escravidão da história.